bem-vindo você que está vindo acompanhar esse projeto novo aí nosso, um podcast aí descontraído que a gente vai ter com algumas pessoas para a gente bater um papo. E para me ajudar a estar apresentando esse bate-papo, eu trouxe aqui uma pessoa da minha confiança, um amigo meu, que além de tudo é um grande comunicador, acho que tem no sangue a comunicação, que é o Andrew Marinho. Se apresenta aí, Andrew. E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Andrew, tenho 19 anos, conheço o Jean há quase um ano já, sou estudante de administração, no momento estou realizando estágio aqui na Prefeitura de Fazenda Rio Grande, sou músico, cristão, admirador do basquete também, gosto bastante e estamos aí, né? Creio que vai ser um programa muito bacana para vocês e vocês vão gostar bastante. É interessante que o Andrew, ele é muito inteligente e desde pequeno já começou a aprender a língua inglesa também, né, Andrew? Conta um pouquinho para mim, como é que surgiu essa vontade de estar aprendendo uma nova língua? Então, desde muito pequeno eu fui apegado com tecnologia. Então sempre tive acesso a videogames, computador, sempre fui mexendo assim, bastante. Foi algo que surgiu meio espontâneo. Como hoje em dia, né, a gente tem muitos jogos já traduzidos já para português brasileiro, mas na época muitos jogos infelizmente eram em inglês, né? Então, tipo, como desde muito novo e tendo esse acesso a essa tecnologia, jogando jogos, vendo filmes, às vezes séries dubladas pela internet, eu tive esse acesso e fui aprendendo de forma espontânea, assim, pesquisando. Depois no colégio fui aprendendo tal com as aulas ali no ensino fundamental, a partir do 6º ano, que dão aulas de inglês, né? Então, tipo, foi surgindo assim em mim e quando eu percebi, estava entendendo bem, assim. Não sou fluente ainda, não vou começar aqui a falar um how you doing, porque eu ainda não consigo me trabalhar tão bem assim na fala, Já mas... fez curso, Andrew? Então, no momento, agora eu faço um curso no CIP, assim, que está me ajudando bastante. Tô aprendendo bastante ali o dialeto, professor Eduardo, que ele salve. Então tem me ajudado bastante e, assim, no meu entendimento, assim, tipo, na hora de assistir um vídeo em inglês ou de ler algum texto, eu consigo entender muito bem. Só na parte da fala que eu acabo me enrolando um pouco, mas estou conseguindo desenvolver bem, assim, a fala. Então, tem sido de grande valia para mim e bastante aprendizado. Outra paixão tua também é os designers aí, gráficos, você também manja um pouquinho, né? Cara, eu gosto bastante, assim, como eu tenho falado pro Jean, eu tenho muita vontade de um dia ter a minha marca de roupas, enfim. E o meu interesse inicial seria eu mesmo fazer minhas estampas, né? Então começou como uma brincadeira, assim, eu fazendo memes com os amigos, tal, fazendo edição. A gente tinha um grupo no WhatsApp em que tinha as evoluções, assim, digamos. A gente pegava, colocava a foto de perfil com alguns super-heróis e colocava o rostinho, assim, de cada um, né? Fui começando a fazer ali e na época meu pai estava pastoreando uma igreja. Aí ele vendo que eu fazia essas brincadeiras assim, tal, falou: filho, será que você não consegue fazer um banner divulgando o culto pra gente? Eu falei: vou começar a fazer. Fui fazendo ali e tal. Surgiu da necessidade do Surgiu seu na pai. necessidade do meu pai, assim, da brincadeira com meus amigos. Quando fui ver, eu tava fazendo ali já mais profissionalmente. Agora eu dei uma esfriada, mas tenho feito para divulgando empresas, logotipos, tal, banners, cardápios, enfim, todo tipo de design, vídeo já fiz. Faço para igrejas também. Eu não tenho divulgado tanto, mas se você conseguir achar aí no Instagram, é Drill Arts. Pode pesquisar ali, procura a gente aí que com certeza dá para fazer um precinho bacana aí. Vamos combinando já os designs aí. Beleza. E quem a gente vai conversar hoje é com o meu outro amigo, esse de longa data já, né? Trabalhamos junto aí numa empresa e tivemos essa forte amizade aí, né, Ariclenes? Conta um pouquinho para nós da sua história e também agora você está numa nova jornada, mudou o ramo que você trabalha, né? Isso, então assim, meu nome é Clêncio Martins, né? E a gente se conhece há um bom tempo aí, né? Família toda, fomos vizinhos também, os seus pais aí e tal. E trabalhamos bastante na indústria automotiva, né? Mas hoje eu sou consultor de investimentos da empresa Demicon, né? Então, a qual a gente está ajudando a pessoas a realizarem sonhos, né? A atingir seus objetivos, tanto em empresa, tanto sair do aluguel, pessoas que querem realizar um sonho da casa própria, investir no seu próprio ponto comercial. A gente não prende os clientes, né?
só no intuito. Eles trabalham de várias maneiras, de várias formas, adquirindo um crédito cujo o Banco Central nós temos a menor taxa administrativa do mercado. Então, é uma empresa que já existe há 31 anos no mercado, né? A Ademilar, né? Todo mundo conhece, mas hoje ela supriu uma necessidade de que o povo brasileiro não conseguia fazer os seus sonhos sendo realizados somente pelo juros muito alto, né? Então, a carta de crédito hoje ela ajuda, porque você não investe a um longo prazo e você não precisa pagar muito por isso, né? A carta de crédito ela ajuda porque não tem juros, né? A Demicon ela é uma empresa muito forte e hoje nós temos média 183 lojas em todo o Brasil, mas é uma empresa curitibana. Então ela tem abençoado tanto no ministério como nós somos cristãos, né? Tem ajudado bastante igrejas a sair do aluguel. Temos agregado valor para muitas empresas, pessoas pequenos empresários que estão iniciando os seus investimentos e ajuda bastante nos projetos, porque você não precisa gastar muito, você não precisa investir muito com a carta de crédito. Então, ela ajuda isso porque o seu dinheiro fica mais limpo nos investimentos. Então, a partir do momento que você investe, adere àquela carta de crédito, você consegue aplicar e utilizar de várias maneiras ela, né? Bacana. É interessante essa parte profissional do Eric Clenis, mas eu trouxe ele aqui hoje para falar um pouquinho mais sobre espiritualidade, né? Eu, quando começo a conversar com o Eric Clenis, vão-se horas ali e a gente entra mesmo para dentro do assunto. Então, acho que por isso interessante da conversa, né? A gente tem alguns temas para debater aqui. Eu queria começar sobre a questão do submarino, que acabou naufragando lá, implodiu, né, Andros? Pode estar falando um pouquinho melhor pra gente? Então, essa notícia, né, que veio recente, foi meio que um choque, assim. Acabou com muita gente acabou até dando um pouco de risada, assim, pela forma como aconteceu e tal. Mas estive pesquisando, esse submarino Titã, da empresa Ocean Gate, dos Estados Unidos, né, que já tinha de um empresário que, infelizmente, o empresário-chefe ali era um dos envolvidos no acidente. E eles já fazem pesquisas há 14 anos, já estão nesse ramo de fazendo submarinos e tal, do qual esse modelo Titã, que estive pesquisando, e um dos funcionários da empresa, ele já tinha avisado anteriormente que, devido à fibra de carbono, que aparentava ser muito frágil, apresentava alguns problemas de construção, o que poderia ocasionar esse fato, que é a implosão devido à alta pressão do baixo nível do mar, do alto nível do mar, no caso, né, embaixo. Então, falando a questão sobre isso também, como é importante a segurança no trabalho, né? A vistoria é muito necessária. Que nem, por exemplo, a gente olhando assim, o fato que mais chamou a atenção foi de que o joystick para controle do submarino era um controle de videogame, que eu até achei engraçado, não era nem o original da Microsoft, né? Era o Polystation. Era um Polystation, assim, digamos, de uma empresa subsidiária, que fazia paralela, assim, o controle. Então, eu queria que você falasse, assim, o que você pensa sobre a respeito sobre a importância sobre vistoria nas empresas, segurança e tal. O que você pensa sobre isso? Esse tema é legal porque envolve segurança e, a partir do momento que você fala de segurança, você fala de pessoas, né? Sim. E, dependendo do erro, é só uma vez, você não tem 7 vidas, né? Nem gato existe, né? É só uma vida. Se tanto você pode... Não vou nem falar, mas assim, quando você fala de segurança, envolve como um todo, né? E hoje as empresas elas têm investido, né? Eu sou um exemplo porque eu sempre trabalhei em empresas automobilísticas e as empresas ela procura investir cada vez mais, procura evoluir cada vez mais, não só no país, mas globalmente, né? Tanto que hoje, em relação da qualidade, a qualidade não é só uma questão, tem qualidade de segurança também, a qualidade da segurança. A gente chama de HSE, o pessoal da CIPA e tal, que cuida bastante do próprio colaborador de cada empresa. E é interessante que quando você fala de acidente, não é só uma área de empresa. É até alimentícia. Sim. Até, você falou de empresas de submarino, entendeu? Não é fácil acontecer. Mas acontece. Você estava fazendo as contas ali, os caras conseguiram 1 bilhão, né, André? 1 bilhão, que é
Para cada pessoa dentro que fosse fazer a viagem, são $250 mil a passagem, digamos assim. Então foram 5 pessoas ali, tirando o dono da empresa, deu $1 milhão, certinho, de dólares. Então é um valor assim, né, que digamos... Deveria estar sendo investido, né? Exatamente, se investissem da forma certa, porque você pensa assim, 1 milhão para cada viagem. São 14 anos já que eles estão desenvolvendo esse projeto do submarino, então quantas viagens já não fizeram? Só o diretor do filme Titanic, James Cameron, ele falou que ele fez 33 vezes. Não sei se foi com essa mesma empresa. Acho que não. Ou se foi com outra. Acho que foi com outra, né? Senão ele não teria feito o filme, né? Mas você vê que, poxa, se você pensa assim, que só uma pessoa fez 33 viagens, uma pessoa assim, digamos ali, curiosa, um historiador, por exemplo, tivesse feito, sei lá, 5 viagens com outros 4 amigos que trabalhassem no mesmo ramo. Pensa só, é um valor ali que com certeza poderiam investir melhor em segurança. Mas então, daí você vai perguntar assim, o que tem a ver a espiritualidade com essa questão, né? A gente sabe que foi mais explorado mais lá fora, né? Fora da Terra, do que o próprio mar que a gente tem aqui, né? Tem algumas teorias, eu queria ver vocês dois como cristão, como é que vocês enxergam essas teorias que eles falam do Big Bang, né? A teoria do Big Bang. Você, Eric Clenis, que lê a Bíblia. Quantas vezes você já leu a Bíblia, Eric Clenis? Eu não cheguei a contar, mas eu já li algumas vezes ela. Só que assim... Você consegue tirar um entendimento de lá? Consegui. A Bíblia vai falar do espírito de entendimento mesmo, né? É um dom, né? Um dom. A Bíblia já é um dom de você interpretar ela, interpretar a própria palavra. Porque quando você fala da Bíblia, você não está falando de um livro qualquer. É o livro que mais é vendido no mundo todo. E é o livro mais antigo. O livro mais importante da história, né? Até muitos cientistas ateus falam isso, né? Que a Bíblia é um livro, assim, que se você vê, todo o Código Penal, pelo menos acho que 90% dos países, né? É baseado conforme que a Bíblia diz, né? Então não é um livro de brincadeira. E além do mais, se analisar a Bíblia, a história como um todo, ela inicia, tem o seu fim. Antes, só para eu não perder o tempo, né? A gente estava falando de segurança de trabalho, desenvolvimento de tecnologia e tal. Eu queria saber qual que é o problema que você teve no olho, uma deficiência, o que aconteceu? Isso aí foi um acidente aí, ó. Quando eu tinha 5 meses de idade, minha mãe estava fazendo eu arrotar, né? E meu irmão estava jogando bola na frente, assim, ele acabou jogando a bola sem querer, acertou bem na minha moleira, né? Quando você é criancinha, essa parte que não tem, o osso tá se formando. Tá se formando ainda, não tem ainda, né? Bem no centro aqui da nossa cabeça, não tem. Sim. Então, na hora que bateu a bola, assim, minha mãe fala que eu já desmaiei na hora. 5 meses de idade, né? Nossa, imagina o desespero da mãe dele. Meu Deus, cara. E na hora que aconteceu, ela falou que a minha vista ela foi assim para trás, então ela ficou completamente branca. E daí, com o decorrer do passar de anos, assim, eu sempre vomitava, sempre tinha aquelas convulsões, sabe? Nossa. E com 3 anos e meio, eu nasci lá no Mato Grosso, né? Na cidade de Jocimeira, tá 2.000 quilômetros daqui, mais ou menos. Daí, com 3 anos e meio, nós saímos de lá. Saímos de lá do Mato Grosso, viemos para Curitiba para ir fazer a cirurgia. Sim. Essa cirurgia era para centralizar meu olho e fazer eu focar. E após essa cirurgia, eu tinha que ter usado um tampão no olho que eu enxergo no olho direito. E eu tinha que ter usado anos, dos 3 anos e meio até os 11 anos. E eu lembro como se fosse hoje. Eu lembro que eu devo ter usado no máximo uns 2 meses. Então, assim, a minha vista, ela não foi forçada a enxergar. Então, mas o meu globo ocular, meu olho, ele é ótimo, ele não tem falha. Como se fosse uma terapia, você deveria ter feito. Educado ele. Só que o cérebro não educou. O cérebro? É o cérebro. Ou não existia algum exercício para fazer? Não, era só ter usado o tampão. Entendi. Porque o cérebro, ele vai... Quando você... Não, os caras que conseguem fazer aquele desvio óptico assim, os caras é muito top, mas o certo é você enxergar os olhos no mesmo lugar, não tem como, né? Daí o olho meu não enxerga, não fez esse projeto. Desculpa aí, gente. Tranquilo. Primeira dica, né? Desligar o telefone. Tinha esquecido esse detalhe. Então, daí o meu cérebro não foi educado.
Ele tinha que ter passado esse processo de pós-cirurgia de vários anos para que o olho esquerdo começasse a ser treinado. E não foi o que aconteceu. Quantos anos você tinha mesmo nessa época? Quando sofri acidente? Quando você começou a fazer todo esse processo de Há reabilitação? uns quase 4 anos. Então quando você era bem novinho. Bem novinho, tenho 37 hoje. Daí não foi o que aconteceu, né? Por causa do quadro da minha família, meu pai sempre foi mal e tal. E minha mãe sempre trabalhadora, tudo pequeno, né? Eu sou o caçula, né? E bem no fim, por causa da estrutura familiar, eu não consegui fazer esse processo do meu cérebro enxergar. E hoje não existe cirurgia, né? Para o cérebro fazer o olho enxergar. E se existisse, ia ser muito arriscada também, né? Com certeza. Quando você fala de cirurgia, apesar que hoje a tecnologia é muito forte, é muito alta, né? Evoluiu demais, né? Mas eu aprendi a lidar, né? Mas então você tem dificuldade de enxergar? Não enxerga nada? Como é que eu funciona? enxergo umas porcentagens, sabe? Eu enxergo números, tem letras que eu enxergo, cores, eu enxergo veículos, eu só não consigo enxergar a placa. Eu sei, tipo, cor de roupa, o que tem no dedo, cor, assim. Mas foco, assim, coisa específica, tipo, ler a Bíblia só com esse olho eu não enxergo. Aham. Mas eu não vou dizer que não me faz falta. Porque se Deus colocou 2 olhos é porque é importante, com certeza, né? Mas graças a Deus o olho direito meu é muito bom. O outro... Meu olho direito é ótimo. Tanto que eu dirijo à noite, viajei, piloto moto. Sim. Entendeu? E assim, pra mim, graças a Deus, Deus sabe fazer todas as coisas, né? E teve muita dificuldade na hora de tirar a carteira? Não, por causa que eles vão lá e fazem o teste lá e tal. Sim. E daí tem a limitação que você não consegue mudar de categoria. Mas só as 2 categorias para mim já basta. Sim. Eu tinha vontade de dirigir carreta e tal, mas analisando essas tragédias que acontecem aí, você é melhor que eu nem tivesse. Perfeito. E agora voltando a falar lá da teoria, que você interpreta a Bíblia, né? Então, a Bíblia vai falar que nós não nascemos de uma explosão, né? A gente entende que Deus... Mas fala isso? Interpretando. A Bíblia não fala que iniciou-se como uma explosão, sim. Não. A Bíblia fala que no princípio, Gênesis é o início. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Fala que no princípio criou Deus, os céus e a terra. E ela vai falar que quando ele estava trabalhando, tinha as coisas que ele precisava modelar, ele precisava trabalhar. Então, ela era sem forma e vazia. Não está querendo dizer que no princípio explodiu tudo e ele se fez. O Big Bang, ele declara que essa explosão de magnitude, sei lá qual que é a magnitude, iniciou tudo, criou tudo. Criou o universo, que o universo, sei lá quantos galáxias, são bilhões e trilhões de galáxias. Quer dizer que só numa explosão, que tamanho de explosão é essa? E a gente só consegue enxergar o 1%. 1% do que é. Sem falar que para digamos, é aquela teoria, né? Toda ação, ela gera uma reação. Então, por mais que gerasse uma explosão, tem que ter um motivo causador, né? Para acontecer essa explosão. Quem causou a explosão? Do nada, né? Do nada não aconteceria. Tanto que eu penso assim, eu creio que a gente tirando o ceticismo de lado, a ciência e a fé da religião, elas podem andar lado a lado, né? Tanto que eu penso assim, a gente lê a Bíblia, né? No princípio criou Deus até, enfim, o haja luz. Essa luz, digamos que na hora que Deus cria, pode ter sido essa explosão causada por Deus, em que a partir da explosão foram juntando ali os átomos, moléculas e tal, e ele foi formando a Terra. Então, digamos que o Big Bang, na verdade, seria o processo de criação da Terra. Eu penso assim dessa forma. A gente vai vendo ali também um pouco mais para frente nos versículos, né, na hora quando Deus vai começando a criar os animais, a Bíblia diz assim, Deus manda que a terra produza alma vivente. O que eu interpreto disso aí? A gente sabe que no processo evolutivo, que a gente lê nas escolas, foi uma célula ali que, digamos, era um girino, que daí do girino saiu da água, foi virando um animal, que evoluiu, virando outro animal, que virou outro animal, que até chegou a virar um mamífero, por exemplo. Eu interpreto que esse processo ali, que a ciência nos diz que durou milhões de anos, eu acredito que, na verdade, tenha durado naquele um dia que foi durante a criação. A própria Bíblia nos fala que, para Deus,
um dia é como 1000 anos, Sim. e 1000 anos pode ser como um dia. Então, quem sabe ali nos 7 dias da criação, não tenha sido, tipo, cada dia, assim, para Deus, tipo, no tempo de Deus foi um dia, mas no nosso tempo pode ter sido milhões de anos, né? Então, todo esse processo que seria, no caso, a evolução, pode ter sido o processo de criação daquela célula que foi virando um animal, que foi se formando, entendeu? Eu penso dessa forma, que, tipo, que teria sido, né? Aí depois, tanto que a gente vê pela ciência mesmo, a Bíblia nos fala que o ser humano veio do barro. O barro é formado do quê? Eu estudei no colégio de biologia, o CHOMPS. Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Do que o corpo humano é formado? O próprio CHOMPS também. Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. É a base para praticamente tudo que é formado, né, na natureza biológica, são esses compostos. Então, só muda a quantidade de moléculas assim, de cada composto. Do carbono, hidrogênio, oxigênio. Então, é coisa que a gente pensa assim, nossa, que doideira, o homem vindo do barro. Mas é uma coisa que, querendo, não faz sentido biologicamente. Né? Não tem como se confrontar dizendo que não faz sentido, que faz sentido sim. Era a forma que eles tinham naquela época da cultura de expressar o que eles estavam vendo. Tanto que, quando Deus revela para João a Nova Jerusalém, no caso o céu, onde a gente crê que vai habitar um dia, ele diz que vê ruas de ouro e de cristal. Claro que o ouro e o cristal é coisas que são aqui da Terra. Lá são coisas novas, totalmente diferentes daqui. Só que ele viu aquilo ali brilhando, digamos, algo dourado, algo brilhoso. Então ele interpretou que aquilo ali fosse ouro e cristal. Porque é de acordo com a cultura da época que eles iam pensando. Essa visão que você está falando é porque é o que a gente conhece. Sim. Não tem como você falar de um material, de um material que a gente não conhece. Como é que você vai saber lá do material que existe lá no Júpiter? Faz sentido. Mas qual material que ela... a Terra, a Nova Jerusalém será como aquele material que tem lá no planeta Júpiter. E como é que vai ser, então? Pois é. A Bíblia vai falar de várias coisas, né? Ela vai falar de várias coisas. Mas cada coisa Deus fez no seu tempo. E cada processo que ele fazia, ele fala assim, e viu Deus que era bom. Era bom. Entendeu? Então, não tem lógica você falar de uma coisa... O que você entende de explosão? Você entende de explosão de alguma coisa ruim, né? O exemplo do submarino. Sim. Ele explodiu. Ele implodiu ali e tal. Ele não teve explosão porque estava dentro do mar. Não, ele implodiu para dentro, né? Por causa que a pressão, a cada 10 metros ali descendo no mar, é como se fosse a pressão a pressão atmosférica, que a gente chama. Então, a cada 10 metros é uma pressão atmosférica. Então, a partir do momento que você sobe ali do nível do mar, a pressão diminui. Sim. E, ao contrário, ela aumenta. Por isso que quanto mais profundo, mais pressão você tem. Por isso que o ser humano passou de tantos 30, 40 metros, você tem que ir assim. Ó. Você não pode ir assim, senão você morre. Mesmo com oxigênio. Então você tem que ir inclinado, porque senão o ser humano não consegue, é muita pressão. Eu vejo bastante podcast e vejo também o lado do cientista, do pessoal que estuda essa área, e eles falam, né, que é realmente um milagre as condições que nós temos aqui para viver, né? Então, como que a gente não é especial para estar aqui dentro vivendo? Tem que ter um propósito. Tem que ter um porquê. Explodiu tudo e pelo acaso surgiu vida aqui, condição, calor, clima, tempo, tudo isso, né? Sem falar que eu penso que, assim, se realmente existisse vida, inteligência, assim, digamos, humanoide para fora aqui dessa Terra... teria aparecido. Já teria entrado em contato com a gente. Porque a gente sabe que a galáxia é vasta, só que, né, querendo ou não, com tanto satélite lá fora, a gente emite ondas de sinal. Com certeza, por ser vida inteligente, teria pelo menos uma tecnologia parecida com a nossa, ou se não, ainda melhor. Mas existe uma teoria de que se o pessoal às vezes também, assim como nós, eles não falam nada com medo da outra nação, como é que fala? Não sei. Do outro, digamos, outro mundo. Assim, isso, do outro planeta, ir lá colonizar eles, acabar fazendo mal para eles também, né? O que provavelmente eu acho que se tivesse outra coisa, eu acho que os terráqueos aqui, digamos, iriam fazer isso, cara. Faria sentido, porque né? a gente vê que o que mais tem acontecido com esses avanços de tecnologia da NASA e tantas instituições assim governamentais que lidam com a
questão espacial, o que eles mais estão querendo agora é explorar outros planetas para tentar popular esses outros planetas, né? E aí entra aquela questão, qual que é a solução para a humanidade? É você sair para fora do nosso planeta, explorar, vendo outras possibilidades de vida quando aqui der tudo errado, ou enquanto está aqui, tentar melhorar a condição de vida, toda a questão climática e tal. Porque eu penso assim, todo o dinheiro que é usado e investido para construir espaçonaves e satélites e drones que vão para esses outros planetas, com certeza é um dinheiro que poderia ser investido para a Preservação. para a preservação ambiental do nosso país. Poxa, esse dinheiro não poderia ser usado, por exemplo, para combater poluição? Pô, com certeza poderia ser utilizado, né? Então eu penso que o melhor seria pensar em melhorar a condição climática no nosso mundo do que você primeiro já pensar em ir para outro país, né? Para outro país não, para outro planeta. E lá com os marcianos. Interessante essa questão. Mas falando um pouquinho também agora, mudando de assunto, né? A gente viu recentemente aí algumas coisas acontecendo que deixa a gente incrédulo, né? São os massacres nas escolas, né? O pessoal aí acaba assistindo muito filme ou vê alguns acontecimentos que tem lá nos Estados Unidos, o massacre lá de Columbine, e acaba criando idolatria para essas pessoas. Pois é. E querendo fazer também aqui. A gente já teve em São Paulo, né, uma escola que sofreu um ataque, e recentemente nós também tivemos aqui no Paraná, né, Andrew? É algo que tinha dado uma esfriada, mas tem crescido bastante, e eu vejo que, infelizmente, né, não vou dizer que é o objetivo da mídia fazer isso, mas com certeza isso vem, de certa forma, por conta da influência que, digamos, certos programas acabam fazendo, que nem, por exemplo, tem aquele caso, né, do assassino em série. O Ari Cleans assiste bastante a Globo, né, Ari? A gente vê que nem o caso desse assassino em série, o Jeffrey Dahmer, que são casos que são terríveis, e o que acontece? Vão lá e fazem uma série inspirada, né, contando com... Praticamente idolatrando o cara, Eu né? assisti o primeiro episódio, eu não tive estômago para ver o restante. E olha que o primeiro episódio é um dos mais leves. Assisti o primeiro, acho que o segundo também. Não tive o interesse de ver o restante. Confesso que deu uma curiosidade, mas eu pensei, não, melhor não. Porque você vê assim, eu vi relatos de pessoas que são parentes dos que foram as vítimas dos casos desse assassino. Eles falaram que eles não conseguiram ver. Eles ficaram extremamente assombrados por aquilo. Porque imagina você ter passado uma situação dessa e você vê que um programa de TV está replicando todas aquelas cenas e mostrando para o grande público com tantos detalhes, chega a ser nojento, cara. Eu confesso. Isso mostra pra gente que as coisas que a gente vê e convive podem influenciar, né? Podem influenciar, com certeza. Igual aquele Wonder Six lá também, dos sul-coreanos, do chinês lá, que é o troço. Não, qual que é? Não tô Round sabendo. Six. Round Six. Qual que é o intuito? Não sei se fizeram até um jogo, deve ter feito o jogo já, né? Deve ter alguma coisa já. Olha só a loucura dos caras. Você participar de um processo ali, cujos bilionários... Não, vamos ver até onde que ele vai. Se não chegar até ele, morre. Mata ele daí. Quanto mais o processo ainda lá, as pessoas ainda morrendo. E cada vez diminuindo. E era a vida mesmo. Pois é. E todas essas tragédias que acontecem, o que é? Incentiva. Incentiva as pessoas a fazer... Nesse momento deve ter um adolescente planejando alguma dessas coisas. E com certeza deve ter grupos no WhatsApp, Telegram, essas coisas, rede social, que as pessoas vão conversando e vão incentivando. E, cara, se você procurar na internet, não precisa ir muito longe para achar esse tipo de coisa, não. O pessoal fala assim, Deep Web e tal. Facebook mesmo, se tu procurar, você acha. Tinha viralizado esses tempos atrás grupos de pessoas que trabalham assim IML, que cometiam necrofilia. Então você pensa assim, os caras em grupo de Facebook, que é para ser tão monitorado, que a gente vê que tudo que a gente acessa na internet, o Facebook tem acesso. Mas esse tipo de coisa, com certeza eles conseguem ver. Você acha que estão combatendo? Claro que não. Fomenta o uso da rede social isso aí. Então você vê as pessoas, cara, como é que pode... E no Brasil, não é coisa lá fora não. É coisa no Brasil. Paraná também já teve casos disso. Pessoas que trabalham em ML marcando, não, vamos ver dia tal, vamos fazer isso aqui, aquilo lá. Cara, é terrível, simplesmente terrível.
até onde a maldade do ser humano pode ir. E conforme a internet vai avançando, mais pessoas vão tendo esse acesso. E qual que é o problema? A pessoa entra na internet pensando, não, isso é um problema, eu acho que só eu tenho isso. Só que daí entra na internet e vê um grupo onde tem mais pessoas que pensam da mesma forma. Incentivando. E falando. A fazer isso. E às vezes tem muita gente que nem faz, mas fica lá incentivando. Não, vamos fazer isso aqui, vamos fazer aquilo lá, incentivando as pessoas a cometerem mal. O que a gente percebe, graças a Deus, assim, que a segurança, voltando lá à segurança, que a gente chama de polícia e tal hoje, ela tem evoluído cada vez mais, que antes de acontecer, já não prevenindo. É tudo, né? Tanto que aqui foi um exemplo aqui na nossa cidade, que a polícia estava pesquisando ali, analisando, já tendo um perfil de uns adolescentes que eles estavam tramando já, e estava tudo pronto já para entrar na escola. Então. Daí a polícia, com toda a sua tecnologia e inteligência, antes de acontecer, foi lá e aprenderam os adolescentes. Então. Não era nem pessoa grande, eram os adolescentes mesmo. Você vê como é que é? E então não tem idade. Quando você fala de coisa ruim, de coisa errada, não existe idade. O pessoal fala, é com arma de fogo você fazer a tragédia. Não, uma faca. Aconteceu em Blumenau. O cara entrou lá numa creche com uma faca. E matou as criancinhas. E analisando lá o contexto, como é que foi, cada um tinha a sua pontuação. Pois é. A criancinha tinha 5 pontos, o professor tinha 2 pontos. Quanto mais ponto, mais pontuação ia lá pro grupo, lá, pros loucos lá. Pois é. Isso que é terrível, cara. É ver que tratam isso como brincadeira. Com jogos. É como se fosse assim, a pessoa tem prazer, a mente não tá vazia, não? Não é mente vazia isso aí? E a Bíblia fala. Que sim, cara. A Bíblia fala que a mente vazia é oficina. Pois é, realmente. Eu penso que, tipo, tem pessoas que, assim, são distúrbios mentais, com certeza. Né? Eu penso que são distúrbios mentais e também a gente, como cristão, reconhece que também tem seu lado espiritual. Mas também tem muita coisa que acaba sendo, por exemplo, às vezes, com que é a bagagem dessa pessoa, às vezes, em casa. Às vezes você vai ver a pessoa que ela mora numa casa onde, por exemplo, às vezes tem um pai ou uma mãe ausente, o pai não dá atenção pro filho, a mãe não dá atenção pro filho, ou que às vezes pode até dar atenção, mas a pessoa sai de casa, vai pro colégio, onde no colégio acaba tendo influência de mais companhias, pessoas que vão ali conversando, e daí a pessoa já tá com a mente assim, meio mais para lá do que para cá, digamos. E daí vai recebendo esse tipo de influência. Mente fraca, né? Dica. Por isso que é importante, cara, a gente começar a educar nossas crianças pensando em tratar elas não para prender da sociedade, não para privar de ter o contato com outras pessoas, mas sim para educar elas de uma forma em que elas tenham a mente aberta para que elas possam viver, assim, digamos, em liberdade, mas reconhecer, opa, isso aqui não é para mim. Graças a Deus eu tive uma educação... Que é o limite. Sim, exatamente, reconhecer o limite. Eu tive uma educação muito boa dos meus pais, em que, assim, eles me mantiveram, assim, digamos, de uma forma livre. Vamos dizer, claro, uma criança, não iam deixar eu sair para qualquer lugar, né, gente? Sim. Calma lá. Mas poderia escolher... eles me trataram de uma forma livre, mas falando para mim, ó, meu filho, você conhece a verdade, sabe o que é certo e o que é errado, tal assunto é o limite, essas coisas, esse tipo de amizade você deve evitar. E foi coisa que, conforme eu fui crescendo, eu fui entendendo, fui amadurecendo. Então, tanto que para a igreja, meus pais não me forçam a ir, nunca me forçaram a ir. Sempre falaram para mim, ó, meu filho, a gente vai tal dia, tal horário, você quiser ir junto, você vai, se você não quiser ir, vai, tudo bem. É uma coisa sua com Deus. E foi assim, eu vou por livre e espontânea vontade, fui entendendo, fui compreendendo essa questão de sociedade, conforme a gente vai amadurecendo. E, infelizmente, cara, isso é uma coisa que demanda muito mais dos nossos pais do que do colégio. A questão do ensino, eu estava até comentando com alguns amigos, sociologia deveria ser ensinada desde o primeiro ano do fundamental. Então, tem gente que diz que é uma matéria esquerdista. Esse é o problema. Por tratar de política e questão assim... O pessoal tem medo Então, tem medo de que vai influenciar a criança a seguir tal partido e tal. Só que eu penso assim, é importante para a criança, desde de pequena, ela entender essas coisas. Tipo assim, um adolescente, ele não vai morrer se ele descobrir o que é comunismo. Se funciona ou não... Eu acho que vai agregar. Vai agregar para o conhecimento, para ele entender como funciona e tirar a própria conclusão. Claro, a nossa conclusão... a gente não vai precisar falar agora, né? Já é bem óbvia. Mas, com certeza, é importante a pessoa saber aquilo, até mesmo para saber confrontar aquilo.
Você precisa conhecer o outro lado para saber, conhecer, digamos, tipo assim, saber como funciona, né? Para saber se aquilo vai fazer bem para você ou não. Né? Então é importante ter todo tipo de pensamento, todo tipo de política e tal, você vai entendendo, cara. É bacana isso aí. Mas é complicado você colocar só como sociedade, Sim. porque você vai lembrar de sociedade, você vai entender como o povo, a voz do povo. Né? E a gente entende que muitas vezes quando tem muita gente, são pensamentos diferentes. Sim. E quando a gente vai voltar para a Bíblia, o mesmo povo que aplaudiu Jesus quando entrou lá na cidade, como montado num jumento. Salve o Filho de Deus. Foi o mesmo que depois pediu para soltar Barrabás. E o que o povo fala? Que a voz do povo é a voz De Deus. Então não tem lógica, né? Então há uma controvérsia ali. Mas o que a gente entende? A partir do momento que a gente entende os princípios de Deus, a gente vai fazer a vontade de Deus. Sim. E quando a gente entende ser humano, é ser humano. É a criação, lá no livro de Gênesis. Sim. Mas é porque a Bíblia fala assim, mas é o princípio que a gente entende. Mas você acha que todo mundo vai ter o mesmo pensamento? Acho que é impossível isso, né? A partir do momento que a pessoa entendeu que você pode ter outro pensamento, o que as pessoas trouxeram? Eu nasci homem, mas eu posso escolher ser mulher. Mas não tem lógica. Quando você constitui o homem como homem, ele vai ter a sua forma. A mulher vai ter a sua forma. Então, agora está falando que, pela sociedade, uma pessoa pode ter as duas formas. Não tem como. Mas é ser humano. É ser humano. Só que daí, quando ele nasceu de um jeito. Sim. Mas depois veio uma doença e mudou ele. Não tem lógica. Quando você fala de doença, o que aconteceu comigo não foi uma doença, foi um acidente. Tragédia, né? Foi um acidente. Não foi minha escolha. Sim. Agora, hoje, a sociedade fala que você tem escolha. Porque lá ela estava demonstrando coisa. Não, mas as pessoas que estavam em cima dela, como ser protetor, cuidador, o cuidado ali, como pai, como mãe, falou que ela podia escolher. Então, ela cresceu. Entendeu? Então, analisando biblicamente, sai fora dos princípios de Deus. Sim. Entendeu? É a mesma coisa você falar que tudo veio de uma explosão e que Deus não existe. A pessoa fala que tudo veio de uma explosão porque a pessoa não entende. Não entende a história como um todo. A ciência, tudo vai resumir. Existe um ser superior a nós. Um ser que ele faz tudo. A pandemia foi um exemplo. Entendeu? Essa doença que veio, que mudou a sociedade, assim, o seu modo de agir. De onde você viu a humanidade inteira com máscara. Todos os lugares fechados. Assim, o que a gente entende? Que para tudo tem um objetivo, para tudo tem um propósito. E a partir do momento que sai desse propósito, desse princípio de Deus, vai trazer alguma coisa que vai sair fora da lógica, né? Sim. Da natureza humana. Mas a minha natureza é que eu nasci uma pessoa no corpo de outra pessoa. Não tem lógica. Se quando você fala de casal, quando você fala de um casal de passarinho, é um casal de passarinho, não é um macho e um macho. É um casal de passarinho. A gente está falando da natureza humana, da natureza que Deus formou no ser humano ou no ser vivo. Entendeu? Pô, bacana mesmo. Aproveitando esse assunto, né, falando sobre toda essa questão de sexualidade e tal, a gente tem visto bastante que querem, tipo assim, no modelo de ensino das escolas, já desde cedo, começar a falar sobre a questão de identidade de gênero e tal, já com as crianças. Eu penso que assim, tem uma frase que eu vi uma vez, criança não tem gênero. Eu penso que essa questão assim de identidade de gênero cabe a cada família escolher, falar, mas eu acho que não deveria ser algo falado nas escolas, até porque, por mais que a maioria da nossa população seja cristã, tem muita escola que não permite que você fale de Deus. Uhum. Então, da mesma forma que não permite que fale de Deus, eu não sei se seria justo já falar sobre identidade de gênero e tal, porque, querendo ou não é uma questão científica, é uma questão ideológica. Sim, você vai estar um tipo de ideal, pode ser considerado um tipo de... Não sei, é um tipo de ideal como uma religião. Pensamento. É um pensamento. Então, eu penso que essa questão de identidade de gênero
Só deveria ser comentado, assim, quando a criança já tiver uma cabeça um pouco mais formada, Madura. mais madura do que ela traz de casa, entende? Eu queria que você comentasse 5 anos de um pouco idade? sobre isso, assim. Não tem lógica, cara. Você falar que uma criança com Então. 5 anos de idade, ela pode escolher. Ah, hoje eu sou menina, ou amanhã eu vou ser menino. Tanto que a gente tá conversando bastante, conversa com bastante gente. Pessoal, não, hoje quando você vai conhecer alguém, você fala assim, ontem você foi homem ou mulher ontem? E hoje você é o quê? Você acha que com qual idade que a pessoa já poderia se entender de outro gênero? Assim, vai depender como que foi criado, né? Sim. Mas a lógica é que a partir do momento que você entende o poder do não e o poder do sim, você vai conseguir separar. Opa, isso aqui eu posso fazer. É igual botar o dedo na tomada. Sim. Quantas crianças que já não viu, eu vou botar o dedo na tomada. Mas o pai vai lá e fala, não coloca o dedo na tomada porque vai acontecer isso. Então, ela vai começar a separar. Opa, aquela tomada ali, se eu colocar ali alguma coisa ali, eu vou levar um choque. É igual botar a mão no fogo. Sim. Pra a criança for lá e botar a mão no fogo, você vai alertar. Ela fala assim, não vai botar a mão no fogo, porque senão você vai se queimar. Pois é. Entendeu? Então, a partir do momento que ela vai absorver isso, ela vai absorvendo todas essas informações, ela vai discernir o certo ou o errado, o sim e o não. Entendeu? Agora, em questão de ideologia de homem ou mulher, a partir do momento que você vai educar o seu filho, você vai falar assim, filho, eu sou sua mãe, eu sou uma mulher. Filho, eu sou seu pai, eu sou um homem. Eu sou seu pai. Sem mim, você não teria nascido. Daí a mãe fala, sem mim você também não teria nascido. Então, por isso que nós tivemos que nos ajuntar. Agora, como que você vai falar por uma criança que conhece 2 pessoas, nós somos uma família, eu sou pai e ele também é o pai. Mas, e aquele filho veio de onde? Veio de nós. Não tem lógica, porque sai do princípio. Porque você precisa fazer em questão da natureza, que você falou lá da matéria. Tudo vem da matéria. E Deus é o princípio. Deus fez a matéria como um todo. Tanto que nós não vivemos sem o oxigênio e a água. A água é o princípio da vida também. E a terra também. Tá, aproveitando que você mudou o tema, eu queria puxar para uma outra questão aqui agora. Pós-morte ali. Segundo a Bíblia, o que acontece com a gente depois que a gente falece? É interessante que a Bíblia ela fala assim, para o ser humano só tem a oportunidade de nascer e morrer só uma vez. Daí, em relação de salvação, a Bíblia vai falar assim que para o ser humano você vai ter uma escolha de ir para um caminho ou ir para outro caminho. Tudo vai depender das nossas decisões aqui na Terra. Então, a partir do momento que você faz isso com o objetivo de alcançar o reino, alcançar o céu, a cidade, a Nova Jerusalém, você vai fazer as coisas que Deus quer, os princípios que Deus quer, a vontade que Deus quer. Então, a partir do momento que você entende que Deus quer que você faça isso, Ele não vai querer que você vá pro inferno. E quando você fala de morte, é uma coisa que Deus não queria. Deus não criou o ser humano para ele nascer e morrer. Deus criou o ser humano para ele ser eterno. Então, o que a gente entende? Mas ele já não sabia de tudo? Ele sabia de tudo. Só que ele permitiu que na história, tudo que fosse acontecer, até mesmo de coisas ruins, todas as coisas ruins fossem para glorificar o nome dele. Entendeu? A Bíblia fala que Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Onisciente, que ele tem toda a ciência. Sabedoria de tudo. Então ele já sabe do que vai acontecer no final. Ele sabe. Até o inimigo. Até o inimigo nosso ele sabe. O nosso inimigo, que a Bíblia fala que o Satanás, ou o anjo, o antigo anjo da luz, ele sabe o fim dele. A única coisa que ele não sabe como que vai ser a sua história. A Bíblia fala que ele não sabe da humanidade. Ele sabe dele.
Ele sabe dos anjos e as pessoas que é submissa a ele. O inimigo, Agora, ele fora já isso... sabe que ele é derrotado, né? Então, o objetivo maior do inimigo é porque aquilo, o Satanás ele não é inimigo de Deus, é inimigo dos seres humanos. Da criação. Então, o desejo dele é o quê? É tentar, digamos, diminuir a vitória de Deus, porque ele sabe que Deus vai ganhar no final de tudo. Então ele quer, tipo assim... Levar uma maior quantidade de alma que ele puder. A maior quantidade de pessoas que ele puder pro inferno, é isso que ele vai tentar. E tem conseguido muito. Sim, pois é. A gente vê que Deus fez tudo, né, com base no livre-arbítrio do ser humano. Porque, né, seria justa a vida se Deus tivesse criado o ser humano só para adorar ele? Não. Deus criou o ser humano com a liberdade de escolher entre adorar ou não. Então, desde o princípio, a gente vê que Deus deu a liberdade para a gente escolher se a gente adora ou não. E por mais que tivesse criado a árvore lá do fruto, assim, que o ser humano não poderia comer, já tinha um plano B, digamos assim, um plano de salvação caso o ser humano cometesse o erro. E aconteceu com que Adão cometeram o erro de comer do fruto, mas mesmo assim, Jesus já era o plano perfeito. Então, desde o início, a gente vê que Jesus já Eu sou muito que tá sério. Fala de novo. Começo do fruto. Né? Fala as duas pessoas que você falou de novo. Agora eu entendi. Eu tenho a musiquinha, né? Meu Deus, Eric, está bem? Começou a dizer. Eu tenho a musiquinha, né? Deus criou Adão e Eva e o diabo... É viadão. Eu tinha esquecido disso. Então, dentro desse debate aí da questão da teoria do Big Bang e tal, surgiu um novo modelo de Terra, né, Andrew? A chamada Terra plana. E diz que tem fundamento da Bíblia. Qual que é o entendimento de vocês sobre esse tema? Essa questão da Terra plana, né? O maior argumento deles que eles usam é que isso é comprovado biblicamente, o que é uma mentira, né? Eles tiram Uma parte fala que tem outra parte que... Então, o maior problema é uma frase que meu pai sempre falou pra mim, que é assim: um texto sem um pretexto é um contexto para uma heresia. Meu Deus do céu, ele é muito inteligente, cara. Então, Fora do raciocínio. se você tirar um versículo isolado da Bíblia, você pode tirar todo Margem frase para do interpretar. contexto. Igual uma coisa que tiram muito de contexto, biblicamente falando, é o versículo que fala: mas a Bíblia é machista, porque ela fala que a mulher tem que se submeter ao homem. Mas abaixo o que diz? E o homem deve amar a sua mulher como Cristo amou a igreja. Ou seja, o homem, se for necessário ele morrer pela sua mulher, ele tem que morrer. Assim como Cristo amou a igreja. Então, ou seja, para a mulher deve ser algo maravilhoso, se submissa a um homem que pode morrer por você, para te salvar. Entendeu? Então a Bíblia, na verdade, ela não é machista. Tem muitos versículos que tiram de contexto. Qual é o versículo que tiram de contexto? É a questão lá de que ele está sobre a abóbada da terra, que vai conflitar justamente com aquilo que eu estava falando sobre questão de cultura e tal. A abóbada é algo que é plano, mais redondo, um círculo. Isso seria a abóbada. É um formato. Só que eles chamam de abóbada porque na época não tinha uma palavra específica para, digamos, bola. Não tinha uma palavra específica para bola. Não existia bola. De esfera, porque não existia. Então não tinha como eles chamar algo de esfera se não tinha a palavra esfera. Não tinha palavra esférica. Tinha roda, né? Não tinha roda. É a mesma coisa quando o rapaz lá subiu e viu cristais e ouro. Cristais, tal, é toda a questão de cultura. É a simbologia, né? É uma simbologia. Simbologia. Então não tem como eles terem... Foi a palavra que ele achou para... Foi a palavra que ele achou para que encaixasse no contexto daquilo que ele viu. Então, logo que, se fosse plana mesmo, ele não iria falar abóbada, mas ia falar sobre a superfície plana da Terra. Porque plana com certeza tinha. Alguma coisa plana que poderiam usar de exemplo na época. Né? Tanto que você falando pela lógica de pessoas que operam aviões, os pilotos eles falam assim, gente, primeiramente, se a Terra fosse plana, se ela fosse reta, de você ir de um ponto para outro ponto, você não levar mais de 12 horas. Sim. Entendeu?
Então, qual que seria a lógica? Você sair do Brasil, ir lá na China e levar 24 horas. Então, é sinal que você faz algumas curvas, né? É igual uma vez eu vendo assim, um mapa mundi na escola, eu pensava assim, por exemplo, aqui tá o Brasil e desse outro lado é o Japão. Aí você pensa, putz, o Brasil vai ter que passar por cima da África e tal. Não, é só fazer a volta aqui, ó. Fica bem pertinho. Então a gente pensa assim que o Japão é lá do outro lado do mundo, sendo que o Japão... Achei que você ia falar pra fazer um buraco. Tem que fazer um buraco, ele atravessar ali já. O Japão, ele é mais próximo... Bati no microfone se quiser. Ele é mais próximo do Brasil do que o Brasil é, digamos, ali... da distância aqui do Brasil até, digamos, a parte da asiática da Rússia. É mais perto pro Japão do que pra Rússia, digamos. Então, toda essa questão de distância, até essa esférica e tal. Com certeza. E como a Bíblia explica os dinossauros? Isso é interessante. Os dinossauros. Então, assim, a gente entende que tudo Deus fez. Não teria lógica Deus fazer um animal se não fosse pela mão dele. Uma lógica. Você conhece Eu já vi ossos de dinossauro. Eu já vi. Bacana. Eu morava Mas lá em Marília. Eu vi um grupo específico de cristão que não sei qual tipo que falam que os dinossauros estavam dentro da arca. Vocês desconhecem? Não tem lógica, porque assim, biblicamente, não é que os dinossauros eles foram mas sim, são várias espécies de dinossauros, né? Dinossauros é como se fosse um montão de espécies. É como se fossem répteis, né? Digamos, como se fosse lagartixa gigante. Que voa, Então, que nada. Pois é. Tinha todas as partes, do céu, da terra e do mar. Então, assim, é igual os mamíferos. Tem no céu, no céu não, mas tem no mar e tem na terra. E você fala que podem ter sido, tipo assim, espécies de animais que foram extintas no decorrer do tempo. Eu penso ali que, quem sabe, eles viviam assim na Terra, digamos, antes da queda de Lúcifer, né? Que, quem sabe, tem um local no Golfo do México que teorizam que tenha sido ali a queda de Lúcifer quando ele caiu na Terra, né? Que a Bíblia fala, que seria o local onde ele teria caído, que seria, quem sabe, Lúcifer teria sido o meteoro assim, digamos, que extinguiu os dinossauros. Porque, querendo ou não, ele era um anjo de luz. Então, muito provavelmente, ele devia ter uma certa reluzência, um certo tamanho, assim, né? Então, na hora que ele cai na Terra, com certeza foi um impacto grande. Mas você sabia que, falando sobre anjo, o Lúcifer, ele não é o anjo mais poderoso? Ele é o que mais fala. Ele é igual mais influente. Ele é o mais ele é o mais espertão de todos. Tanto que ele levou a terça parte de anjos com ele, né? Então, não é com pelo certeza, era poder alguém dele. muito influente. Se fosse pelo poder... Pela lábia. Se fosse pelo poder dele, o Miguel não precisaria ser criado, né? Sim. Mas olha só que você comentou lá, mas Deus não sabia de tudo? Sim, Deus sabia de tudo. Antes que houvesse a maior rebelião do universo, que foi no lugar perfeito, Deus fez o anjo de luz, sabendo que futuramente ele ia fazer, mas ele já fez o Miguel Todo-Poderoso. Um anjo de guerra. E por que ele faria um anjo de guerra? Sendo que só era paz. No lugar de paz. Entendeu? Interessante, né? Mas é porque Deus sabia de tudo. Sabedoria, sim. Mas Deus saberia das tragédias? Deus sabia de tudo. Mas por que tem pessoas que não acreditam na Bíblia? Porque ela não acredita em si mesma. Mas então, se ela não acredita na Bíblia, num livro, não vou dizer que é um livro qualquer, mas é um livro que tem folhas, que tem conteúdo, letras, né? que tem conteúdo. E por que ela vai na escola e estuda livros? Porque ela não quer. Ela não quer acreditar que ela veio de um ser maior que ela. Mas é porque ela não enxerga. E a Bíblia vai falar que a nossa fé é algo que você não vê, mas você crê. E assim o vento. Sim. Como é que você sabe que o vento existe? Porque você Tá sente. sentindo. Entendeu? Então é a nossa atitude. A partir do momento que você entende que para tudo tem um princípio e tem um objetivo, você não vai falar que nada é por acaso. Não, tem um propósito, tem algo a mais. É verdade. E aproveitando que a gente está falando essa questão de fé e da Bíblia e tal, eu queria que você contasse um pouco pra gente como que foi, assim, digamos, a sua conversão. Não sei se você, de repente, já vai à igreja desde novo, ou como que foi você, assim, digamos, que o momento que você bateu de frente com a sua fé, que você foi conhecer da Bíblia e tal. Eu queria que você contasse. Eu vejo assim que eu fui privilegiado, sabe? Que na minha época, eu cresci no local
que todos os jovens, tipo, quase 70% dos jovens da minha época já morreu já. Entendeu? Então eu fui privilegiado por causa que numa família que não tinha paz, eu corri atrás da paz, eu fui procurar a paz. Sim. E eu fui procurar no lugar certo, entendeu? Eu recebi uma oportunidade que o meu pai teve... Da mesma forma que o Andrew, ninguém forçou você. Não, eu não fui forçado, imagina. Eu nunca tive, tipo assim, incentivos. Eu não tive travamento, nada, em relação da minha mãe, sabe? Tanto que o meu pai, ele não sabia de nada, assim, tal. Pra ele, tanto fez, tanto faz. Só cortando um pouco, tanto que isso é importante, dizer, se tiver algum pai, mãe que eles estão assistindo isso, não force o teu filho a ir à igreja junto. Isso acredito que a pior coisa que se pode fazer é forçar. A própria Bíblia nos diz que não é por força nem por violência, mas pelo Espírito e pelo amor à palavra. Então, mostra a verdade para o seu filho, né? Ensina a criança no caminho que ela deve andar. Ele decidir. E deixe com que ele decida. Entregue nas mãos de Deus, né? Leve ele, filho, aqui é a palavra, aqui é a verdade, é o que eu acredito, gostaria muito que você seguisse o mesmo caminho. E deixe com que, conforme ele vai crescendo, ele vai tendo esse interesse, né? Pode levar um tempo. Senão pode vir tornar uma revolta, né? Sim, pode vir a tornar uma revolta e a pessoa pode até tomar mágoa. A maioria das pessoas, muitos ateus famosos, são pessoas que acabam saindo da igreja por esse motivo, de terem sido forçados, e por conta dessa força, dessa, digamos, opressão que acabavam passando, claro, né? Ser forçado a ir para a igreja não seria algo ruim, mas você ser forçado a algo não é bom. Então, deixe que a pessoa vai surgindo ali um interesse que com certeza vai ser muito melhor, mais agradável. Pode continuar. Isso é legal que você está comentando, mas é interessante a gente dialogar. Sim. É muito importante você falar para a pessoa. Igual que eu dei o exemplo da tomada. Se você deixar ela escolher, ela vai olhar a tomada. Vai olhar a tomada, vai sentir vontade. Ela vai ver a tomada. E ela vai querer tocar na tomada. Sim. E se você deixar ela, qual que vai ser a escolha? Ela vai colocar o dedo. Então, o que você está fazendo? Você está mostrando para ela, filho, não faça isso. É igual Deus. Sim. É igual um relacionamento com Deus. Você fala assim, filho, se você fizer isso, vai acontecer isso. Mas se você fizer isso, vai acontecer aquilo. Então, você tem que colocar na balança. Sim. E pela sua experiência de vida, pelo seu exemplo de um bom pai, de uma boa mãe, de um bom filho também, porque nós já somos filhos ainda, né? Então, a gente vai dar exemplos bons. Sim. Então, a partir do momento que você dá exemplos bons para o filho, ele vai saber discernir. E por que acontece muitas tragédias nas escolas que a gente tinha comentado ali? Por causa de que os pais deixaram os filhos sendo treinados pela televisão. Deixando aí muito, né? Sabia? Tem que ter um equilíbrio, né? A partir do momento que você deixa o seu filho ser educado, sair da sua mão, o mundo vai educar. E o mundo são muitas pessoas. E cada um vai ter o seu ponto de vista. Sim. E nem sempre o seu ponto de vista vai ser o certo. Nem sempre o meu ponto de vista vai ser o certo. Sim. Mas no contexto, a partir do momento que tem um princípio bíblico, você vai ensinar da forma certa. E da forma certa é a vontade de Deus. E se a vontade de Deus é aquela que nos leva aos céus, vai ser a vontade boa, agradável de Deus. Sim. E a Bíblia fala que Deus, ele é um Deus de princípios. Então, se ele fez o ser humano, o homem e a mulher, para viver eternamente, ele fez com toda a bondade dele, com toda a bondade e paz. Então, a partir do momento que você entende isso como a vontade de Deus, você vai demonstrar o futuro, a geração, as futuras gerações, para fazer as coisas boas. Mas por que acontece tanta tragédia? Porque no lar estão deixando de fazer os princípios. Sim. Entendeu? Estão deixando o celular. Ontem eu cheguei de viagem, né? Fomos lá pelo evento pela empresa. Daí meus filhos chegaram, pai, você vai levar a gente lá no multi-evento e tal. Nossa, filho, o pai tá cansado, mas eu vindo lá do evento que a gente fez, que eu tinha que passar mais tempo, que eu só viajando, só trabalhando. Daí eu falei assim, não, beleza. Daí minha esposa ficou em casa, ficou estudando. Daí na hora que nós entramos, chegando lá no parque, eu vi duas crianças, já que tinham 4, 5 anos, cada uma com um celular.
todas as crianças brincando lá. Era nítido a diferença ali que você viu. Nítido. Tinha as pessoas, os pais com certeza estavam jogando vôlei ali, e as duas criancinhas mexendo no celular. E atrás delas, 2, 3 criancinhas brincando de fazer a areia, mexendo na terra. Daí eu tava pensando assim, poxa vida, né? E elas vendo o Kawaii, vendo o TikTok lá. Os pais nem sabendo o que elas estão vendo. Pois é. Mas o celular não é delas, o celular é do pai. Então, no celular do pai ou da mãe, tem algumas coisas que eles podem ver. Mas se eles deixaram essa ferramenta na mão das crianças, o que elas vão ver? E é automaticamente, a partir do momento que você deixa os filhos mediante ao mundo, mediante a sociedade, as coisas ruins vai ser mais fácil fazer. Sim. Entendeu? Então você deixou o seu filho ali à mercê do celular. Na minha época, antes de eu ter 18 anos, as videolocadoras, o que tinha nas videolocadoras? Não tinha aquela salinha, o quartinho, aquele quartinho que quando você entrava na videolocadora, você só olhava para ele. Você sabia que lá era loucura, você não podia entrar, mas o seu olho ia direto para ele. Que esse é o problema, é a curiosidade da pessoa, né? De você ver assim, não pode, mas também, né? o que tem ali? Tá escrito lá, para maiores de 18 anos. Cara, quando eu tive a oportunidade, você acha que eu não fiz? Eu fui lá ver, cara, vou ser bem sincero. Entendeu? E hoje, o que prende hoje? O celular tá ali. A videolocadora não existe mais. Mas o quartinho não existe mais também. Hoje tá tudo no celular. Muito mais fácil. Vixe! Tá muito mais fácil. Você não precisa pagar... Na minha época era R$4 pra você assistir um filme com a Lagoa Azul. Lagoa Azul. A Lagoa Azul. Hoje não precisa mais. Tudo ali tá no seu celular. Uma informação, você vai daqui lá na Rússia, é pelo celular. Tudo pelo celular. Entendeu? A respeito lá do que aconteceu lá com o submarino. Você não viu, mas pelo celular você viu. Pelo celular você já sabe tudo. Então, a facilidade hoje traz coisas boas e também traz coisas ruins. Sim. A minha esposa, ela fala assim, você tá aqui na Terra, a sua sombra vai te incentivar a fazer coisa errada. Então, a partir do momento que você entende isso, você vai fazer coisas boas. Nessa trajetória aí, Ericlenes, na tua religião, já desviou alguma vez? Não, graças a Deus não. Eu entendi no começo lá, mesmo que eu não tive uma base familiar, mas eu, pela misericórdia do Senhor, eu escolhi e fiz sem olhar para trás. E eu tive muitas oportunidades, tanto que eu falei, 70% dos meus amigos já foram. Mas naquela época eles me chamavam de irmão, porque eu estudava, apanhava do meu pai toda hora, mas quando eu tinha que ir para a igreja, eu ia para a igreja. Sim. E aonde eu nasci lá, naquela época, tinha 4 gangues. Então, Sabará era? No Sabará, no SIC, lá, cidade industrial. Então, quinta, sexta, sábado, domingo, era normal ter assassinato. E era gangue, era só loucura. Então, assim, eu aprendi a buscar Deus pela minha vontade e a misericórdia dele. Porque eu não tive essa oportunidade na minha casa. Mas eu comecei a ir na igreja por causa que o meu pai ele teve uma doença no pé. Mas o meu pai fazia coisa ruim. Bebia, fumava, deixava a gente dormir na rua. E assim, foi uma história muito difícil. Mas sei lá, pode ser que seja por isso que eu corri atrás. Mas ele precisou ir na igreja por causa que ele teve uma doença chamada trombose no dedão. Então ele levou eu... não lembro se ele perguntou, não lembro, tinha 7 anos de idade. Daí, numa igreja chamada Avivamento Bíblico. Daí, né, na noite que ele me levou, o meu tio tinha uma pampinha e a gente sentou lá na parte de trás e fomos lá batendo os pezinhos lá, descalço e tal. E nos meus 7 anos nunca mais saí e tal. E eu tive Desde novo, já, então você já... Sim, mas foi escolha, não foi ninguém que induziu, me incentivou, sabe? É lógico que vai ter pessoas que vão incentivar você a fazer coisa boa. Né, exatamente. Bem, claro. Mas, sei lá, eu sempre escolhi fazer coisa certa. Eu já tentei fumar cigarro, já tentei beber cachaça, mas uma coisa que não deu certo. Uma vez eu fui tomar um gole de cachaça, para mim era álcool puro ali, entendeu? E o cigarro também, tentei fazer aquele negócio de tragar lá, não deu. Comecei a tossir um montão. Então eu vi que era um chamado, era um propósito. Mas eu vejo que assim, que há oportunidades que vêm em nossas mãos.
Agora, assim, vocês dois que são pessoas que servem realmente, né, na igreja, estão sempre vivenciando o dia a dia da igreja, já sofreram com certeza vontade ou de fazer as coisas erradas, né? Como se manter na linha? O que fazer para não cair em tentação? Eu penso que é questão da, E assim, principalmente você, né, André, que Sim, tá à flor mais da novo, pele aí, quantos anos? 20? Vou fazer 20 agora em setembro, né? A flor Eu penso que é muita questão... A idade dele, Ariclene, você não acha? 20 anos. Pois é, a adolescência, a juventude agora, entrando na vida adulta, né? Tentando se adaptar. Mas eu vejo que é muito assim da questão da mentalidade, né? A todo momento a gente é bombardeado com várias tentações, assim, né? E é coisa que, tipo assim, até o não cristão acaba passando. Às vezes a pessoa que, tipo assim, não frequenta a igreja e tal, mas tem uma vida assim, digamos assim, boa, mas sempre vai ter aquela pessoa assim que vai falar assim, vamos sair, vamos beber, vamos fumar e tal. Então, assim, eu penso assim que a mentalidade do cristão, ela deve ser que aquilo não que, eu sou cristão, então eu não posso beber, eu não posso fumar. Não, não é isso. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então é assim, porque eu sou cristão, eu não preciso beber, eu não preciso fumar. Eu penso que a minha alegria ela vem totalmente do Senhor, da vontade de servir ao Senhor. Então eu não preciso de algo que vá suprir minha necessidade. Isso é para tudo na vida. Você se contentar com alegria. Poxa, final de semana vou sair para a igreja, vou ali no culto, vou ali sair com meus amigos, louvar a Deus. Então é algo muito bom e você entender que não é você se privar de algo, mas é você ser livre de certas correntes que vão trazer maldades para sua vida. Biologicamente falando, a pessoa que fuma, ela vai ter problema no pulmão. A pessoa que bebe muito, vai querendo ou não, nem que seja pouca quantidade, o álcool vai gerar problema, sim, no rim. Então é você entender que você não está se privando, mas você está se tornando livre daquilo que pode sim trazer um mal para a tua vida, para a tua família, né? Para as tuas futuras gerações na sua casa. Então é você entender que isso se chama liberdade, não uma prisão. E é feito de escolhas também. É feito de escolhas. Que é assim Muitas como eu dei escolhas. exemplo, que meus amigos, muitos já foram. Pois é. Mas porque eles escolheram a escolha errada. Entendeu? Então, a partir do momento que você entende que o cigarro e o próprio cigarro, a própria embalagem dele já Sim, mostra. já mostra, já se o você mal pode fizer acontecer. isso, olha, a probabilidade, você vê lá. Então, só não vê quem é cego. Mas até o cego Pois já é. ouviu falar já. Então, Entendeu? Então é escolha. E qual que é a sentença dele? Morrer. Mas todos vão morrer. Não, se você fizer isso aqui, você vai estar adiantando. Quanto mais distante que você está do mundo, dessas coisas aí que vocês falaram, vocês acham que é mais fácil de você continuar firme? eu penso que sim, né? Claro que como a gente é cristão, mas a gente acaba tendo uma rotina assim na nossa vida. Então, fora da Tendo igreja, contato com pessoas acaba que tendo não têm a contato, mesma sim. rotina que você, Que né? nem, por exemplo, né, um grande exemplo que eu dou, que nem eu disse, eu gosto muito de jogar basquete, e tal, eu saio de casa para jogar. Então, ali eu até brinco assim, ali com os amigos, né? A quadra de basquete é o lugar mais democrático do mundo. Porque tem cristão, tem católico, tem ateu, tem macumbeiro, tem roqueiro, tem pagodeiro, tem de tudo. E a gente ali acaba sempre conversando bastante, um respeitando o outro, um respeitando o pensamento do outro. Então é bem bacana, até quero mandar um salve ali pra galera do basquete do Gralha Azul, tamo junto. E, cara, muito bacana, assim, você vê que pessoas que tendo um pensamento diferente do seu, mas que te respeitam. Eu acho que muito do que diz sobre a sociedade é que a gente precisa ter empatia. Respeitar o pensamento diferente do seu, a pessoa que tem o estilo de vida, a religião diferente da sua, né? Então, muito bacana. E é muito ruim quando, às vezes, você vai conversar com uma pessoa e, tipo, por exemplo, já aconteceu comigo várias vezes. Cara, bebe isso aqui. Não, mano, obrigado, não quero. Só um golinho, não vai fazer mal. Não, mas eu não quero. Pô, careta. Não, careta. Assim, pô, cara, você tão jovem, cara, a gente fica se privando das coisas, só que às vezes as pessoas não entendem que é simplesmente por opção. Você não tem desejo daquilo, eu não quero. E não é nem porque, eu tenho vontade, mas não quero fazer. É nem vontade, graças a Deus, eu não sinto, assim. Claro, não vou dizer para você que eu nunca tive vontade de experimentar algo desse tipo, uma cerveja, por exemplo. Eu já tive história, infelizmente, né, até quando eu era adolescente, por conta de certas influências, acabei experimentando o narguilé, né? Estando na igreja, indo para a igreja certinho, com meu pai, com minha mãe. Tinha ali meus 12 anos.
Mas acabei, né, tendo esse exemplo. Porque eu não entendia que aquilo ali é um mal que pode fazer para mim. Não só falando de questão de religião e de como eu estou perante a Deus, mas é algo que pode trazer malefícios para a saúde, né? Todo tipo de tabagismo faz mal. Então é algo que a gente tem que se atentar bastante. Né? Se você quer seguir esse estilo de vida, né, você tem que entender que certas coisas não valem a pena para você. E se você, digamos, você não é cristão, mas você tem um amigo que é cristão, que não gosta de tomar certas atitudes, é bom respeitar, entender que a pessoa ela não tem que seguir aquilo e, cara, piadinha e tal, ficar provocando, não, cara, vai, só um golinho e tal. É chato, cara. Então é isso, saber diferenciar bem e estruturar a mente, cara, porque é diariamente que vão vir os desejos, as tentações, então é importante preparar psicologicamente também falando. Pois é isso aí, né, rapaziada? Acho que a gente abordou bastante temas, né? Deu para conversar bastante. E só para finalizar, a gente falou sobre Big Bang, né? A gente falou sobre outras coisas, mas eu acho que para a pessoa não precisa nem ir tão longe, né? Só ela fazer o simples, que ela já vai estar salva, né, Eri? O partimento que você está no projeto de Deus, na vontade de Deus, você pode estar em qualquer lugar, entendeu? Não vai ter uma nacionalidade assim fixa. É só eles. Na verdade, a Bíblia fala dos judeus, né? Fala do povo de Israel, que eles eram a base de tudo. Eles eram o começo lá. Mas a Bíblia vai falar também que eles rejeitaram. Tanto que eles estão esperando ainda, né, o Messias. Mas a Bíblia vai falar também que bendito é aqueles que ora por eles. Abençoa eles, que eles serão abençoados. Olha só. Que nós seremos abençoados. Então, assim, a partir do momento que você está no centro da vontade de Deus, não importa a circunstância, não importa como que você está. Não importa como é que é a sua família, não importa como é a sua vida. Se você tem dinheiro, se você não tem. Se você está com saúde, se você não está com saúde. Se você está enxergando ou não está enxergando. Se você está falando ou não está falando, não importa. O que você tem que entender é que a sua vida não é, a partir do momento que você nasceu, não é só para você. E não é só para você ficar feliz. Porque se fosse ficar feliz, as pessoas iam falar, o importante é ser feliz. Mas de como que a pessoa está sendo feliz? Fumando narguile. Entendeu? Então não tem lógica. A felicidade, quando a Bíblia fala da felicidade, é uma felicidade que não é momentânea. Que não é condicionada, né? Não depende disso, dessa coisa física. Sim. É de um ser que ele nos criou com alegria já. Entendeu? Então você não depende de algo para ter essa alegria. O Deus Todo-Poderoso que nos criou, ele já deu a alegria. Entendeu? Então por isso que a depressão, as doenças emocionais, as escolhas que muitas vezes as pessoas incentivam a fazer. Entendeu? Então, são muitas vezes as palavras que as pessoas falam e você está no momento ruim da vida que você acaba pegando. Então, a partir do momento que você tem um objetivo de Deus, de buscar a felicidade que Deus colocou em nosso coração, você vai deixar. Você vai deixar com que as pessoas, as más companhias, te façam ruim, te façam coisas ruins. Eu falo sempre para meus filhos, filho, a partir do momento que você entende que alguém está profetizando palavras ruins, falar que você é um burro, falar que você não vai alcançar, que você não vai atingir seus objetivos, fala, não, eu vou conseguir. Eu vou alcançar meus objetivos. Então não vai ser aquela palavra ali. Só que você tem que ir lá na hora, contra. Que a gente chama de quebra de paradigmas. Então, a partir do momento que você entende que as pessoas vão ser usadas para profetizar coisas ruins contra você, você tem que ir contra essas palavras. Porque se você aceitar, o que você vai ser? Você vai ser um burro, vai ser um delinquente, você vai ser uma pessoa que não vai procurar conhecimento. Entendeu? Então, é essa a questão. Perfeito. Quer finalizar aí, André? Quero sim, desde já agradecer a Ari Clenis, que aceitou nosso convite aqui para estar participando. Foi uma conversa muito bacana mesmo. Agradeço a cada uma das pessoas que estão aqui assistindo. Espero que gostem bastante desse projeto. E é isso. Que Deus abençoe a cada um de vocês e tamo junto. Até uma próxima. Perfeito. Então, esse foi o nosso piloto, né, de podcast. Lembrando que o Ari Clenis é uma pessoa religiosa, o André também, então não tinha como a gente falar de outra coisa, mas a gente pretende também trazer outros convidados de outros segmentos aí. Até uma próxima. Fiquem com Deus.